Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube neste momento, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho ou nas notificações. A palavra de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 5, vamos estar lendo. Aleluia. Até o versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diz assim o versículo 5 do capítulo 53 de Isaías: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Glória a Deus. No versículo anterior, versículo 4, vai dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, por causa das nossas. Ferido de Deus e oprimido, mas foi ferido por causa das nossas transgressões. Versículo 5. Então, Isaías estava falando, profetizando acerca do Senhor. Aleluia. No versículo 3 anteriormente, ele vai falar ainda mais detalhadamente sobre o Senhor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Glória a Deus. O Senhor, no momento da crucificação, ele foi assim, como Isaías falou que ele ia ser quando Isaías profetizou há muitos anos atrás. Acho que há mais de 1000 anos atrás, Isaías já tinha profetizado o sofrimento que o nosso Senhor Jesus ia passar por nós. Porque ele foi desprezado, foi o mais rejeitado entre os homens. Até o próprio Pedro, seu apóstolo, o negou, o rejeitou. Judas o entregou. Tudo isso ele passou por mim e por você. Levou, soco no rosto, foi cuspido, foi cortado por chicote. Um chicote que tinha ponta de osso amarrado nas pontas do chicote, que onde cortava, onde o chicote pegava, cortava carne, cortava osso, cortava veia, cortava tudo que viesse pela frente, porque ele puxava como se fosse uma unha de gato na ponta do chicote. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, sofreu muito, passou por muito sofrimento por nós, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram caso algum, e não fizeram dele caso algum.
não fizeram dele caso algum, não se importaram com o sofrimento que o Senhor passou, sendo que era até por eles próprios também que Jesus estava morrendo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, porque quando Ele morreu, Ele venceu a morte e tomou a chave do inferno. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, como o versículo 4 diz, e as nossas dores levou sobre si. Ele sofreu por nós a dor que era para nós, que merecia aquele castigo era nós. Ele pagou por nós, pagou um preço de sangue, de um sangue justo, de um sangue santo. Tudo isso por nós. Aleluia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E os judeus achavam que Deus é quem estava castigando Jesus, que Deus é quem estava o ferindo. Deus era quem estava o oprimindo. Mas não, Deus permitiu que ele passasse por isso, para hoje eu e você termos o direito da salvação, o direito de pregar as boas novas, de falar da vinda de Jesus Cristo, da próxima vinda, de falar do amor de Deus e da sua justiça também, de contarmos o testemunho do que Deus tem feito em nossas vidas, porque se não fosse pela sua misericórdia infinita, a gente nem vivo estaria mais, eu não estaria mais aqui gravando o áudio da palavra do Senhor. Mas pelas suas misericórdias infindáveis é que eu estou aqui e que você está aí ouvindo esta palavra da parte de Deus. Mas ele foi ferido, por causa das nossas transgressões. Então, por causa dos nossos pecados, ele foi ferido. Ele pagou por nossos pecados. Ele foi o nosso cordeiro da expiação. Porque antigamente em Israel, a pessoa pecou, tinha que levar um cordeiro, ou levar um bode, ou levar um passarinho, tinha que levar algo para sacrificar ao Senhor. O sacerdote sacrificava ao Senhor aquele animal e ali seus pecados eram perdoados. Então Jesus ele se sacrificou a si mesmo para que os nossos pecados viessem a ser perdoados. E foi moído, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidade? É o mesmo que pecado, transgressão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se hoje nós temos paz, foi porque ele foi castigado por nós. Ele foi castigado por nós para a gente poder ter paz, para a gente poder ter os nossos pecados perdoados e ter paz nessa vida. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E por ele ser ferido, e por ele morrer naquela cruz, e por ele sofrer naquela cruz, é que hoje nós somos curados, né? É que hoje nós somos libertos, transformados. É que hoje nós temos o direito da salvação, porque ele sofreu e padeceu por nós. Então, pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, que ele sofreu por nós, pelas feridas que ele adquiriu por nossa causa, é que hoje nós temos paz, porque ele foi ferido por nossa causa, no nosso lugar ele foi ferido, e por isso hoje nós temos a paz, porque em vez da gente ser ferido, ele preferiu ser ferido em nosso lugar. Ele disse: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e eu dei a vida pelos meus amigos, pelas minhas ovelhas. Esse é o bom pastor. Aleluia. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Verdadeiramente assim era. Nós andávamos seguindo o curso do mundo, cada um fazia o que queria, andar desviado, não andava na presença de Deus.
Mas Jesus, ele morreu para que a gente se achegasse a Deus, para que o véu fosse rasgado, para que a gente tivesse livre acesso ao trono do Pai, ao trono do Filho e ao trono do Espírito Santo, ao trono do Filho e ao trono do Espírito Santo, para que a gente pudesse ter direito à presença de Deus, a morar no céu. Ele morreu por nós por este motivo, para que a gente pudesse ter a salvação e a gente não andasse mais desviados do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Satanás, não, mas para que a gente viesse aceitar Ele e viver na plenitude do poder do Espírito Santo, na presença de Deus. Aleluia. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então ele levou todos os nossos pecados nas suas costas. Todo o nosso pecado recaiu sobre ele. Por isso que ele sofreu tanto, por amor de mim e por amor de você. Então, se você ainda não serve ao Senhor hoje, entregue a tua vida para Ele onde você estiver. Ainda que esteja sozinho ou sozinha, você diz: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma e da minha vida. Perdoa todos os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e risca do livro da culpa, do pecado e da acusação, e me cobre com teu sangue, Senhor Jesus. Fale para Ele e Ele vai te aceitar na presença dEle. Aleluia. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Em todo o tempo ele não murmurou, não reclamou, ele foi quietinho como uma ovelha para o matadouro. Aleluia. Como o cordeiro quando vai para o matadouro, não abriu a sua boca, não reclamou. Ele podia reclamar: Pai, porque o Senhor me mandou morrer por essas pessoas pecadoras que não querem saber de Ti, que não obedecem a Tua palavra, que não obedecem os Teus mandamentos. Por que, Pai? Ele podia questionar, mas não, ele aceitou a vontade do Pai. Lá no Getsêmani, ele ainda disse: se for possível, passe este cálice de mim, mas se não for, contudo que seja feita a tua vontade. Então ele aceitou a vontade de Deus. É o que falta talvez em nós às vezes, é aceitar a vontade de Deus, ainda que de primeira mão aos nossos olhos venha ser difícil, mas a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele sabe o que ele faz. Nós só devemos confiar no Senhor e obedecer a sua palavra e a sua vontade. Versículo 8 diz: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Aleluia. Da opressão e do juízo ele foi tirado. Que os dias que ele vivia em Jerusalém, na Galileia, na Judeia, em Belém, ele vivia ali tempos realmente de opressão, porque ali onde o Império Romano estava, o povo fazia o que queria. O povo não temia Deus. Os próprios sacerdotes, sumos sacerdotes, eram os que mais roubavam do Senhor e pecavam contra o Senhor. Então o Senhor foi tirado do meio da opressão. E aqui diz: e quem contará o tempo da sua vida? Nós dizemos que foi 33 anos, Mas a Bíblia fez uma pergunta, porque ele já era antes de nascer. Ele sempre foi o Filho de Deus, então não tem como ninguém contar o tempo da sua vida. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Ele foi cortado da terra dos viventes, ele foi morto por mim e por você, como eu já falei algumas vezes. E por isso ele foi tirado da terra dos viventes, foi cortado, da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, pela transgressão de Israel. O povo
de Isaías, que ele está falando aqui, pela transgressão de Israel, ele foi atingido. Ele morreu primeiramente pelo povo de Israel e segundamente por nós, por todos nós, por todo aquele que quer a salvação. Então lembre-se sempre do sacrifício, do sofrimento que Jesus passou por você. Se você já serve Ele, faça um concerto hoje, santifique em todas as áreas a partir de hoje. Se você ainda não serve, entregue a tua vida para o Senhor, entregue os teus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.